Essa semana eu fiz uma postagem no meu Instagram e a frase que eu escrevi é assim: eu não tenho medo do futuro, porque a minha esperança está em Jesus. E eu espero que essa também seja a sua frase, seja o mais íntimo do seu ser, que a sua confiança não esteja em homens, mas esteja no Senhor. Que o Senhor, se nós clamarmos e buscarmos o Senhor ouvirá dos céus e vai sarar a nossa terra. Isso depende de nós, povo de Deus, disposto e disponível para adorar, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Homem nenhum é digno de nada disso, senão o nosso Deus, que é soberano, cujo nome está acima de todos os nomes. Convido você a mais um tempo de oração nessa hora. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Conversa com Deus. Senhor amado, nós, como servos, crentes em Jesus, aqui estamos, Senhor, em Tua casa para Te louvar e engrandecer o Teu nome, Te render louvores ao Senhor. Nessa noite, ó Pai, de forma linda, aberta, plena, a Tua palavra continue sendo ministrada às nossas vidas também. Ó Deus, obrigado pelos louvores, pela inspiração que Tu deste a cada um, Senhor, que escreveu cada canção e que ora nós cantamos para Te glorificar, mas para que as nossas vidas se conectem à Tua vida, Senhor. Então, Deus, nos ensina nessa noite a vivermos, sim, Deus, as melhores escolhas da nossa vida. Ó Deus, fala os nossos corações com graça, bondade e com misericórdia. Usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos, e assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Nós estamos diante de nos últimos anos, historicamente falando, diante talvez de uma das principais escolhas que a sociedade irá fazer. Eu estava a conversar com algumas pessoas próximas a mim, na verdade, nós já fizemos essa escolha quando nós escolhemos o legislativo e nos preocupamos demais com o executivo, quando na verdade quem criam as leis e quem bota a banda para tocar já foi escolhido, não é verdade? Mas nós estamos diante de uma grande escolha. Domingo, muito se fala, muito, a efervescência política, etc. Então, nessa noite, o tema da mensagem é: escolha o melhor. E aí, irmãos, diante dessa escolha que nós temos para fazer, eu quero que você nessa noite pense comigo sobre o que você precisa escolher para a sua vida e que você possa escolher o melhor. E hoje nós vamos falar sobre a principal e a mais desafiadora escolha da vida cristã, na caminhada, na maturidade da vida cristã. Mas antes de eu te dizer qual que é ela, deixa eu te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Você já pensou sobre isso? O que você gostaria que tivesse escrito lá na sua lápide? O que você tem feito para que isso se torne uma realidade? Quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida, que elas irão, de fato, validar o que será escrito lá na lápide? Muita gente gostaria que lá estivesse assim: Jaz, um bom homem, um servo do Senhor, e tantas outras frases que pudessem estar lá. Mas a escolha que nós fazemos diariamente na nossa vida é quem de fato vai validar o que lá será escrito. No livro de Atos, nós temos um escrito de uma lápide que me chamou muita atenção, que diz assim: um homem segundo o coração de Deus. Para que esse escrito esteja lá, é preciso que você tenha feito escolhas que agradou o coração de Deus, que os teus sonhos estiveram alinhados aos sonhos de Deus, que a tua vontade esteve alinhada à vontade de Deus. Portanto, para todas essas perguntas há apenas uma resposta: viver de acordo com a vontade de Deus. Esta, irmãos, é a melhor escolha que você vai fazer. Não há nenhuma outra. Não há homens, não há sonhos,
não há vontades, não há trabalho, não há nada melhor do que viver a vontade de Deus. Cada decisão que nós tomamos, cada escolha que nós fazemos, ela nos leva para mais perto de nos tornarmos tudo aquilo que Deus nos fez para ser. Ou poderá nos afastar disso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Quando a gente fala de vontade de Deus, esse é o texto que salta à nossa memória, aos nossos olhos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Na série de Romanos, do ano passado, eu basicamente dei uma pincelada somente nesse texto, né, porque ele é muito conhecido e eu optei então na série do ano passado de Romanos, pegar a parte do capítulo 12 e trazer para nós uma parte que não era tão, né, desenvolvida ou tão comentada ou tão pregada. Enfim, Romanos 12, versículos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da nossa, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa, agradável e perfeita. Diga, boa, agradável e perfeita. Romanos 12, Paulo, ele traz aqui uma nova perspectiva para toda a base que ele havia construído no livro de Romanos. Até o capítulo 11, Paulo apresentou de forma muito detalhada, clara, os argumentos que alguém precisa para conhecer a vontade de Deus. A partir do capítulo 12, a carta aos Romanos, ela entra na esfera da aplicação prática nos relacionamentos. Se você continuar a leitura, e não precisa fazer agora, mas você vai ver que no capítulo 12, Paulo vai tentar trabalhar as relações interpessoais dentro da igreja. Havia um conflito entre os judeus e gentios, e eles não sabiam exatamente quem teria mais autoridade ali na igreja. Eles precisavam olhar para além disso. Eles precisavam olhar para muito mais além do que um partido político, de uma raça, um povo, porque agora nós somos o povo de Deus, separado pelo Senhor, e nós vivemos um único propósito, que é viver a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos ter a nossa mente renovada. Eu quero que você aprenda nessa noite, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é que você deve alinhar os seus planos com os planos de Deus. Alinhe todas as suas escolhas à vontade do Senhor. Que nenhuma das nossas escolhas estejam fora da vontade do Senhor. Então vamos começar a usar o nosso flip chart. Nós vamos entender que este ciclo, ele é a vontade de Deus. Ele é a vontade do Senhor, ok? Quando nós olhamos para a vontade do Senhor, nós encontramos muitas opções. Mas nós sabemos que nesse texto, o Senhor, através de Paulo, o Senhor nos ensina que nós temos na vontade dEle 3 adjetivos. Ela é boa e ela é perfeita. Ok. Você precisa alinhar, irmão, sua escolha a isso tudo. Para que você possa experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito da parte de Deus. Você já deve ter ouvido a expressão ou a pergunta que alguém um dia talvez fizeram para você. Você sabia que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Se você é universitário e você já usou as 4 leis espirituais, ela começa exatamente com esta pergunta. Você sabia que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? É assim que começa uma conversa de evangelismo. A questão, irmãos, é que a gente precisa pensar nessa hora é se tudo quanto somos, fazemos e temos, de fato já foi ofertado ao Senhor. Ao olhar para o versículo 1, Paulo nos convida a entregar a vida cotidiana ao Pai. O comer, o trabalhar, o dormir, o passear, o fazer, o ser e o ter. Apresente isso ao Senhor. Não há como a gente viver essa dicotomia. Aqui eu sou crente, aqui eu não sou crente.
aqui eu faço a vontade de Deus, aqui eu não faço a vontade de Deus. A minha escolha aqui, ela é minha escolha. Aqui eu vou perguntar para o Senhor. Isso não existe na vida cristã. Nós somos crentes em Jesus em todo lugar, a qualquer hora e com quem estivermos. Logo, os nossos sonhos, nossas vontades, nossas escolhas, elas precisam estar alinhadas com a vontade do Senhor. Porque Ele é Senhor da nossa vida. Não podemos ser cristãos num dia, num local, numa hora, e no outro local, no outro dia, noutra hora, nós sermos outra pessoa. Nós não podemos. Nós não podemos fazer as coisas do reino, diferentemente das coisas mundanas. Você lembra dessa expressão, mundano? Você não pode ouvir as músicas mundanas. Lembra dessa expressão? Era um pouco mais antiga. Alguns irmãos estão aqui sorrindo, estão se entregando, entregando a sua idade. O fato, irmãos, é que nós não podemos ter uma vida secular e uma vida espiritual. Há uma vida. Paulo, quando ensina os irmãos lá aos Colossenses, ele diz que tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como se fosse para quem? Para o Senhor. E não para os homens, mas para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Não é do homem. Agora você já parou para pensar que se de fato nós escolhêssemos viver assim, o quão impactado já teria sido a nossa sociedade? O quão impactado já teria sido a comunidade onde você está inserido, seja no condomínio, seja no trabalho, seja na universidade, seja na família. Irmãos, as portas do inferno não prevaleceriam. Sabe por quê? Porque nós não teríamos uma dicotomia na vida. Nós teríamos a vida que agrada ao Senhor. Lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós. Portanto, alinhe o seu aos planos do Senhor. Ao olhar para esse texto, nós também aprendemos que podemos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Paulo cita então 3 características: a boa, a agradável e a perfeita vontade. Quando eu estava estudando o texto, orando, conversando com Deus sobre o sermão de hoje, eu me lembrei de uma história que aconteceu na minha vida há muito tempo atrás. Eu era um jovem, um adolescente ainda. Uma época da minha vida de muitas buscas espirituais, uma época da minha vida de muitas buscas interiores. Mas Deus falou comigo sobre esse texto. Eu acho que eu nunca compartilhei aqui na igreja. Mas naquele dia, muito forte no meu coração, de que aqui nesse texto, nessas 3 características, elas não são meras características, mas elas são níveis da vontade de Deus. Níveis da vontade de Deus. Qual é a primeira? Ela é o quê? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Vou botar só um P aqui assim. Quando, escuta bem o que eu vou te dizer agora. Quando nós começamos a desenvolver essa escolha de viver a maturidade da vida cristã, de fazer a vontade de Deus, irmãos, nós vamos primeiro experimentar o quê? O que é bom da parte do Senhor. Ninguém começa experimentando o que é perfeito. A gente começa experimentando o que é bom. O dicionário nos ensina que bom é o que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza, adequação, função, eficácia ou funcionamento. Em toda a narrativa bíblica, a vontade de Deus ela é demonstrada como sendo boa. Toda a narrativa bíblica. Do Gênesis ao Apocalipse. Não há um único versículo que diga que a vontade de Deus ela não é essencialmente boa. E viu Deus, o que havia sido feito era bom.
E assim nós vamos vendo durante toda a Bíblia. Mas aqui, irmãos, é onde mora o primeiro grande inimigo para o desenvolvimento da vida cristã. Sabe por quê? Porque até a gente chegar nessa primeira fase, Efésios vai dizer que nós não somos bons. Paulo vai dizer que nós somos miseráveis. Mas quando a gente encontra a vontade de Deus, quando a gente entrega, se rende, quando a gente alinha o nosso coração ao coração de Deus, quando a gente se converte, a um processo de conversão, quando Jesus Cristo se torna Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos para o primeiro estágio. Nós vamos experimentar que a vontade do Senhor é o quê? É boa. Irmão, eu não era ninguém, eu era um miserável. Agora, eu já estou experimentando o que é bom. Aí a gente começa a entrar numa zona de conforto espiritual. Por isso que eu digo que essa fase ela é perigosa. Porque muitos cristãos, quando estão se desenvolvendo, eles param nessa fase. É bom, está bom, já é suficiente. Eu nem mereço. Experimentar a vontade que é boa já está maravilhoso para mim. Porque nessa fase, inclusive, nós vivemos o que é desejado ou esperado quanto à própria natureza de Deus. Essa é a manifestação dele para nós. E aí, irmãos? Para nós passarmos para a próxima fase, para nós chegarmos naquilo que é agradável, a gente precisa sair da velha zona de conforto. A zona de conforto espiritual. Porque a gente precisa começar a confessar pecados, a gente precisa se desvencilhar de alguns vícios, de algumas atitudes, de algumas coisas que desagradam a Deus. E é nesse momento, irmãos, que somos confrontados pelo próprio Espírito Santo para deixarmos essa zona de confortos e vivermos a agradável vontade do Senhor. E aí eis a questão, porque a nossa vontade ela é agradável aos nossos olhos, aos nossos desejos. Mas para a gente poder viver isso daqui, a gente tem que deixar a nossa para viver a do Senhor. Do dicionário, agradável é o que agrada ou satisfaz. E aí, irmãos, para vivermos esta aprazível vontade do Senhor, nós temos que renovar a nossa mente. Temos que mudar de atitude, viver o processo de mudança completa, para que esse homem caído possa enxergar a agradável vontade de Deus. Ele precisa passar pelo que é bom primeiro, por essa boa vontade do Senhor. Ao olhar para o texto do salmista, ele vai dizer assim: quanto amo tua lei, é a minha meditação todo dia. Quando eu olho para o Salmo 1, ele vai dizer o quê? Bem-aventurado que não anda, mas o seu prazer está onde, irmão? Na lei do Senhor. É difícil isso. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Deixar de lado prazeres. Deixar de lado amigos. Situações em que muitas vezes nos levam para longe da vontade de Deus. Nos afastam dessa vontade. Mas aí eu preciso encontrar essa vontade agradável do Pai, meditando na sua palavra de dia e de noite. Aí, irmãos, nós começamos a nos preparar para experimentar a perfeita vontade do Senhor. Entendeu? Agora nós começamos a ficar prontos, porque a primeira escolha foi de se arrepender dos seus maus caminhos, foi de alinhar a minha escolha, a escolha do Senhor, o meu sonho ao Senhor. Essa foi a primeira escolha que eu fiz. Para depois eu chegar na boa, depois na agradável e agora na perfeita. Agora sim, né? Agora sim. Será que nós estamos prontos para experimentar a perfeita vontade de Deus? Será que nós somos capazes de digerir isso? Perfeito, no dicionário, quer dizer em que não há defeito. Quando nós chegarmos nesse estágio, irmãos, nós estaremos vivendo a plenitude da graça de Deus. Quando nós chegarmos nesse estágio, irmãos,
nós já não lembraremos quem fomos. Porque o sangue do Cordeiro já nos purificou, o sangue do Senhor Jesus Cristo já nos tratou. Imagine, irmãos, que isso aqui se torne um alvo na sua vida, para que você busque viver no centro da vontade de Deus. Nesse processo, irmãos, enquanto nós buscamos a sua vontade, a vontade do Senhor, a vontade plena do nosso Deus, Ele vai trabalhando o nosso caráter. Ele vai trabalhando, irmãos, as nossas atitudes. E assim, num processo de quanto mais nós buscamos, mais o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, até que iremos viver a perfeita vontade do Senhor. É quando a gente vai aprender a dizer assim, não a minha, mas a tua vontade. É quando a gente vai poder viver o que Paulo diz, hoje eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. É aqui. Que este seja o alvo que percorramos na vida espiritual. Que seja o desejo diário do nosso coração enquanto cristãos. E que qualquer coisa fora isso aqui não nos tire a concentração, não nos faça perder o foco, mas que a gente olhe para cá, para o centro. Para o centro. Durante anos, irmãos, na minha vida cristã, lembra que eu falei que eu tive uma fase de busca espiritual, busca interior, de me entender um pouco melhor, a fase da adolescência, da juventude, são muitas questões que a gente precisa resolver. Quem sou, onde estou, para onde vou, né? Durante anos da minha vida, sabe, eu fiquei esperando algo sobrenatural acontecer, pensando que Deus faria algo que transformasse a minha vida e me fizesse viver essa perfeita vontade. Mas numa manhã, numa aula da escola bíblica dominical, não era uma grande pregação, um grande pregador, não era uma cruzada evangelística, não era uma vigília de oração, era uma aula da escola bíblica dominical. Naquela manhã, Deus falou ao meu coração de que Ele já fez o sobrenatural dEle. E que eu precisava dar o meu passo. Eu precisava agora me oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque este é o nosso culto racional. Essa é a minha escolha diária. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Escolher o melhor para a sua vida é escolher se apresentar ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. O melhor que você pode fazer é cada dia você morrer para que o Senhor viva intensamente em você. Para que haja esse processo de metanoia e que a gente percorra esse alvo e alcance o centro. O centro. Viva a vontade do Senhor em sua vida pela renovação da vossa mente. Viva. Escolha isso. Escolha o melhor de Deus para você. Escolha. A Bíblia é quem nos garante, não sou eu, é a palavra do Senhor que nos garante de que nós fizermos essa escolha. Nós vamos experimentar a boa e, vamos falar mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade. Ninguém pode ser perfeito. Ninguém pode experimentar a vontade perfeita de Deus sem experimentar a agradável vontade. Ninguém pode experimentar a agradável vontade de Deus sem antes experimentar a boa vontade do Senhor. Lembre-se sempre disso. Quero convidar você a um tempo de oração.
Senhor, nos ensina cada vez mais, Senhor, a nos apresentar a Ti em sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu santo nome, a fim de que a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, se manifeste em nós. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais, a matarmos o velho homem, para vivermos a novidade de vida que Tu tens para nós. Nos ajuda, Senhor, a fazer essa escolha diariamente, Senhor, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Nos ensina a cada dia a percorrer, Senhor, o caminho da maturidade cristã. Nos ensina a cada dia, Senhor, a vivermos para o louvor da Tua glória. Que nessa escolha, Senhor, homens, ideologias, nem mesmo teologias, nos atrapalhe, Senhor, para uma plena convivência contigo. Que na nossa escolha, Senhor, diária, seja de Te adorar, de exaltar o Teu santo nome, de Te glorificar e de anunciar, Senhor, as boas novas de salvação aos perdidos. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a apresentarmos a Tua palavra aos necessitados, aqueles que também precisam, Pai, passar por esse processo de mudança, passar por esse processo de metanoia, para que eles também possam experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém.